Boa noite a todos e a todas que nos assistem em mais uma edição do programa, do programa do professor Henrique, nesse canal aqui do Estúdio Kesk, que gloriosamente sobreviveu à enchente, porque estou aqui no primeiro andar, então o térreo foi todo devastado, mas estamos aqui na luta, na resistência. E nós vamos hoje abordar questões muito importantes ligadas à arte e à cultura, e é uma das mais tradicionais formas de arte que o ser humano desenvolveu, que é o teatro. E nós temos aqui uma atriz importante, uma trabalhadora da área cultural para discutir isso conosco, que é a Clarissa. E antes de nós prosseguirmos, por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem ali os seus likes, para a gente continuar com esse programa, mantendo essa chama acesa, que já estamos, Clarissa, há 3 anos no ar, viu? 3 anos, maravilhoso. De rua. Tu sabe o que é a dificuldade disso, o que significa em termos de trabalho. E nós nascemos, como eu estava te dizendo, numa primeiro enfoque, digamos assim, para mostrar a arte como resistência, esse processo criativo que, digamos assim, te tira da área de conforto, rompe com os paradigmas, instaura um novo princípio, um novo propósito. Então, indo direto já para o nosso tema, eu achei muito importante, a Clarice integra o movimento Rococó. Então eu estava justamente conversando com a Clarice, agora a gente vai compartilhar com todos vocês, E a inspiração, digamos assim, Clarice, quero que depois tu te apresentes, traga para todos nós a tua trajetória, e nós começamos a conversar sobre aquele movimento maravilhoso do século XVIII, Isso mesmo. No iluminismo francês, Versalhes, que o diga, aquela maravilha decorativa, Então, e antes a gente já tinha falado um pouco que, na verdade, a minha alma também é um pouco barroca e um pouco rococó, quer dizer, eu consigo fazer uma travessia aqui, uma tradição, entre uma Sim. e outra. Então, muito obrigado por tu teres assim, permitido a tua participação no trabalho, Então, a bola está contigo aí agora. Eu que agradeço, boa noite a todos, primeiramente, mas é sempre muito gratificante ter essa oportunidade da gente de poder falar sobre a arte, de poder falar como a gente vivencia ela e como a gente tem o olhar sobre os outros artistas também, no nosso momento, assim, que a gente vive. Então, já falando sobre Rococó, já vamos puxar esse gancho aí, mas acho que todo mundo tem em si esses dois lados, o barroco, que a gente pode... Vamos melhorar um pouco o barroco, não vamos deixar ele só na escuridão, que é o preto e o branco e o colorido. Eu acho que a gente trabalha muito com isso, e eu acho que é de essencial ter essas duas bases. Mas, sim, o Rococó, conhecido como o século das luzes, Das luzes. Século das luzes. Então, justamente por isso, assim, o nome Rococó também, porque mescla muito essa coisa do colorido, de trazer mais essa representatividade da valorização do que é o belo, do que é o amor também, de trazer essa parte mais visual, a gente pode se chamar assim. E com esse intuito, Rococó, Produções Artísticas e Culturais, pensou nesse nome justamente por mesclar várias vertentes artísticas, de ver a importância de trabalhar com a arte não só com o teatro, mas trazendo dentro dos seus processos artísticos, dentro do seu trabalho artístico, toda a questão que traz as partes técnicas teatrais, mas também com a musicalidade, com a dança, com as culturas,
né, representativas dentro do nosso estado, com a questão da contação de história, da narração. Então, a gente trabalha em todos os espetáculos da Rococó, se tem essa identidade. É uma identidade, uma personalidade, né, da Rococó ter isso nos seus projetos, nos seus processos artísticos, né? Então, por isso esse nome Rococó, por isso que traz essa força, esse magnetismo, né? Porque entende que o artista também, ele não é um artista, por mais que ele tenha um desenvolvimento e uma propriedade, né, em uma determinada vertente, ele também precisa trabalhar em outras, né? Precisa também se utilizar de outras bases artísticas para desenvolver o seu trabalho, né? E o artista está sempre nessa procura de aperfeiçoamento, nessa procura do saber, nessa procura do entendimento sobre, né, o seu processo artístico, né? Então, nesse movimento também, né, nessa preocupação também de entender que os seus artistas não vivem numa caixinha, né? Eles são abertos a experimentar essas multipluralidades que a arte traz. Então, por isso também esse nome Rococó vem também embasado nisso e com essa força, né? Muito legal. No material que tu nos mandaste ali, Clarice, eu quero que tu abordes para nós cada um desses títulos, porque o trabalho aqui também é uma ampliação da sala de aula, né? A gente começou na universidade, depois expandiu para fora da universidade, para que muitas vezes a universidade está engessada nos seus currículos, né? E nós aqui temos a liberdade de abordar todos os temas. E aí eu quero que tu expliques assim, ó, produtora de palco, né? Sim, porque é entendível, hoje a Rococó ela é formada por 10 membros, né? São 10 membros participativos dentro da Rococó. Enquanto a gente tem um espetáculo acontecendo, que estão os artistas no palco, né, o pessoal está trabalhando em outras áreas, em outras funções. E uma delas é essa produção de palco, é você chegar no local, ver se o local está corretamente apropriado para que seja feita a apresentação daquele espetáculo, né? Feita a montagem do cenário, né? Que vai acontecer aquele espetáculo, ver se tem um espaço, um camarim para os artistas, né? Toda essa produção, isso tudo está relacionado à produção de palco, à logística, ver se quando nós chegarmos lá no horário vai ter gente que vai estar nos recebendo, quem vai estar nos recebendo, né? Onde a gente pode deixar os elementos das coisas quando a gente ainda não vai estar montando, onde pode ser deixado, se vai ter tempo da gente passar as músicas, vai ter tempo de passar a iluminação, para ver se está tudo adequado com relação ao espetáculo. Então, essa produção de palco, às vezes as pessoas podem achar assim, que só estar ali para ver se tem um palco para ser apresentado. E muitas vezes nós não temos um palco. Né? Às vezes a gente tem um ginásio, muitas vezes a gente tem numa escola, muitas vezes é na rua, mas essa produção de palco ela sempre acontece para o bem servir do espetáculo, dos artistas que vão estar ali, dos técnicos que vão estar trabalhando, né? De quem vai estar assistindo. Então esse trabalho também por trás, né, é muito essencial e importante, né, para que cada um também tenha a sua função. A Rococó também se preocupa muito com isso, né? Nesse decorrer assim do tempo, se viu que a Rococó foi crescendo conforme foi passando o tempo, né? Foi crescendo, foi integrando mais pessoas ao seu elenco, né, aos seus espetáculos, e também nesses trabalhos de que a gente diz assim, que a gente não é só artista de palco. Né? A gente, quando não está no palco, a gente está trabalhando em alguma função, em algum setor artístico, para que também esteja ajudando ali, né, nesse processo todo. Então, quando a gente viaja, né, sempre tem um grupo específico que vai estar fazendo também alguma função, não só que vai estar apresentando o espetáculo. Então, a produção de palco também está junto, né, sempre nessas apresentações. Isso é muito bom para que todos que nos assistem entendam, né,
quanto de trabalho, né, é necessário para uma produção, né? É algo importante. E tem uma outra palavrinha ali que eu gostaria que tu falasse dela sobre, é sonoplasta. O som é Sonoplasta. contigo também. Isso. As pessoas têm muito assim o entendimento de que sonoplasta é quem cria, quem pesquisa o som, né? Quem vai criar uma trilha, mas o sonoplasta também é quem quando está num ensaio do espetáculo, percebe se aquela trilha que foi criada para aquele espetáculo comporta naquele momento. Né? Às vezes percebe-se que é em outro momento, é em outra ocasião, que aquele efeito que se pensou numa determinada cena, ela cabe em outras, porque e tem que se entender, né, que a trilha sonora, a musicalidade, os efeitos sonoros, eles compõem a história do espetáculo, eles compõem o ambiente que aquilo está sendo contado, né? Então eles levam também para quem está assistindo, ao público que está assistindo, também a imersão daquela história, né? Então o sonoplasta também se preocupa com essa leitura, se a gente colocar esse efeito aqui nesse primeiro momento e repeti-lo sempre quando esse artista está em cena, as pessoas já vão entender que aquele efeito faz parte, ele complementa, ele agrega, né? Então o sonoplasta também está ali para isso e também está naquele momento de operacional, né? Que é como eu disse, é um trabalho fora dos palcos, mas que está dentro do espetáculo, que é de muita atenção, né? A gente tem espetáculos com trilhas de poucas trilhas, mas também com uma extensidade de trilhas, muitas trilhas, né? E muitas acontecendo quase ao mesmo tempo, às vezes 2, 3 trilhas ao mesmo tempo. Então é sempre ensaiado junto, é pesquisado, né? É conversado com os artistas que estão em cena, né? Se foi cabível ou não aquela trilha ficar enquanto ele está dando um texto, por exemplo, é preferível que seja após ou quando ele. Por isso que ensaia junto. As pessoas acham que é uma coisa que é só chegar ali, sentar e apertar um botão, né? Mas não, por isso que se ensaia junto justamente por isso, né? Porque às vezes é a representatividade, a expressão do corpo que aciona o momento certo que tu vai largar a trilha, que tu vai largar aquele efeito. Então o sonoplasta ele também está fazendo esse trabalho operacional, né? Os trabalhos da Rococó, todos são da musicalidade, ou elas são tocadas e cantadas ao vivo, e as trilhas só são de embasamento mesmo, porque tudo é trabalhado musicalmente, né? Cantado ao vivo. Então, também esse momento de saber o momento que entra a trilha, que sai a trilha conforme o artista está cantando lá no palco. Então, é tudo minucioso, mas é tudo ensaiado. O sonoplasta ele também ensaia com o espetáculo, né? Ele cria isso. E uma questão que me chamou a atenção agora é assim, conciliar, digamos assim, no teu ser, né? E depois também nas funções específicas, essa dupla ação, a atriz, né, e a produtora cultural, quer dizer, esse olhar, né, esse olhar de quem está, digamos assim, no palco e de quem está também fora do palco. Sim, isso é muito importante, a gente vai aprendendo, né? Por isso que a prática teatral ela é tão essencial, né? Tu chamaste ali um momento a atenção, né, da questão do conhecimento, do saber em sala de aula, na universidade, mas como é importante, se possível, for todos os estudantes da arte conseguirem conciliar com a prática e entender, e a gente vai entendendo ao passar do tempo, que o artista ele precisa entender o que acontece no todo, né? Não ficar só na sua atuação. É necessário ele entender a importância de tudo, de todas as outras demais funções que fazem com que aquele espetáculo aconteça, né? E então, enquanto estou em cena, assim como eu atuo num dos espetáculos da Rococó,
né, que é As Aventuras do João, a Princesa e o Tapete Voador, que é um espetáculo, na verdade todos os espetáculos da Rococó são para a família inteira, né, não tem idade, é do 0 ao 100, assim, né, qualquer pessoa é bem-vinda a assistir, né, mas enquanto eu estou ali como atriz, né, nessa função de atuar dentro do espetáculo, eu estou ali, mas também pensando também com um olhar, claro, sempre, né? Enquanto a gente não sobe no palco, quando diz assim, 3, 2, 1, vai começar, a gente está trabalhando fora do palco, né? A gente está ali produzindo, a gente está ali vendo um edital que saiu, já está passando para o outro, né? Porque a gente também tem uma questão que também é muito importante, da questão da organização, né? Todo mundo tem envolvimento, mas também existe uma organização nisso, né? Tem pessoas que produzem e fazem essa produção cultural em projetos internacionais, ou seja, fora do país, que procuram festivais que aconteçam em outros países, né? Então, os internacionais. Tem um pessoal que volta o seu olhar para a produção cênica aqui para o Estado. Então, busca entrar em contato, né, com instituições que possam favorecer e dar oportunidade para que a gente possa apresentar no Estado aqui, né, regionais. Outro, mais relacionado, nacional, quer dizer, né, e outro mais Estado mesmo, né, dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o nacional, que abrange todas as regiões, né, do Brasil, e o foco de ser agentes mesmo dentro do nosso Estado e procurar essas instituições que nos possibilitem, né, ir mostrar o nosso trabalho. Então, tipo, é bem separadinho, vai ter pessoas para cada função ali, até porque a gente precisa de braços, mas de que braços que pensem e estejam dentro organicamente, né, para a realização de uma mesma coisa, assim. Então não é tipo cada um achei e vou fazer por livre e espontânea vontade. Não, é uma organização, né? Então existe também isso que está organizado. Então, quando a gente percebe assim, saiu aqui um edital para isso, já passa para o outro, saiu aqui um festival, escreve. Então é tudo organizado, tudo bem esquematizado, né, para que a gente também consiga chegar em todas essas potencialidades que favorecem essa abertura da gente poder participar, né, estar lá também, né, mostrando um pouco, não, eu quero aqui assim salientar que não é tipo só levar um espetáculo, mas é levar o nosso estado, é levar a nossa cultura, é levar o nosso conhecimento, é levar aquilo que a gente pensa sobre o que é fazer o teatro, né, e ser artista, né. E aí o que acontece muito, por isso que a gente se impulsiona muito, assim, e estar em outros estados e até em outro país, para que a gente possa ter essa troca, né? Porque como é importante essa troca, como é que os outros veem a nossa forma artística de ser e como é que a gente vê a forma artística, né, desses outros artistas serem. Então a gente gosta muito dessa função de trocar esses conhecimentos, esses saberes, né. A Rococó se aprofunda muito no saber, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve outras coisas, muitas vezes um pouco ali que estão na gente, mas não estão acendidas. De repente, isso nos desperta para um novo passo, um novo movimento. Tu sabes que a gente estava falando antes no privado, né? Que eu acompanhei a formação do Daniel Freitas lá em Montenegro, e o trabalho dele é muito focado na questão do artista orgânico, né? Tu essa palavra agora há pouco, né? Por isso que eu te perguntei, eu fiquei imaginando assim a Clarice organicamente no personagem, no palco, e de repente a produtora verifica algo, Sim, né? Isso Do contexto. E a produção tem duas perguntas ali, que os trabalhos são criados em conjunto, né? Isso que tu falaste antes do movimento, né? Não é uma coisa assim, tu não recebe
um formulário pronto, assim, nós viemos aqui te convidar para esse papel, está aqui as falas, ou seja, é um outro... Não, é um trabalho em conjunto. Claro que existe uma cabeça pensante, né, que traz a ideia, mas não adianta eu trazer a ideia, eu preciso que os meus acreditem nessa ideia, sonhem essa ideia comigo e comprem junto, né? Então, a gente trabalha desta forma, assim, tipo, existe, claro, quem vai. Aí é a questão da funcionalidade que precisa acontecer, né? Como qualquer companhia, qualquer grupo, qualquer movimento artístico, né? Preciso ter aquela pessoa que ela vai escrever o texto, né? A dramaturgia do texto, né? Preciso, é necessário que se tenha uma direção geral, que olhe para cada um que está em cena, né? Também essa composição a gente tem, mas a gente tem muito dessa troca, muito desse trabalhar em conjunto, né? De um olhar para o outro, porque a gente encena, a gente está em palco juntos. Eu não posso somente pensar no meu trabalho individual. A gente trabalha com o trabalho, sim, cada um se prepara, né, para o seu processo artístico, mas a gente trabalha num coletivo, né? Então eu preciso estar conectado com o outro, que vai estar em cena comigo, que vai estar colocando a luz para mim, que vai estar colocando uma trilha para mim, né? Que vai estar montando um cenário, a parte onde eu trabalho com o cenário, ela tem que estar ali comigo. Então, quer dizer, é um conjunto que trabalha junto, né? O figurinista, né, saber como é que é o meu personagem, que personalidade ele tem, o que ele traz, né, então é um trabalho em conjunto, a gente não trabalha, o pensamento não é um pensamento de um só e toma, lê isso, decora isso, porque a gente nunca diz que a gente decora, a gente diz que a gente se alimenta desse texto, né, por isso que a gente faz todo um trabalho antes, assim, de descoberta mesmo, né, e sempre em conjunto. É importante a gente ter esse trabalho conjunto para ver o que o outro tem para me dar, o que eu tenho para dar para o outro. Daqui a pouco o outro traz uma ideia que me serve, né? E eu lanço uma ideia que serve para ele, né? Não tem essa coisa assim de isso é meu, né? Isso é nosso, né? Então é um trabalho bem orgânico mesmo, em conjunto, a gente se conversa, a gente calma, a gente está encaminhando para um outro lado, não é esse, vamos voltar, né? Vamos recomeçar de novo, porque o trabalho é assim, ele está sempre, a gente diz que a gente está, mesmo que a gente vá ali, estreou, apresentou, o trabalho nunca acaba, a gente vai sempre descobrindo coisas novas, né, e a coisa cada vez vai fluindo mais na gente, então vai criando espaços de acontecerem mais coisas também, né, no início a gente está muito assim, isso aconteceu, é o que nós sonhamos, fechou, mas aí depois vai se abrindo espaço para que outras coisas, outros vão trazendo, né, vão se sentindo mais à vontade e vão trazendo também. Mas é sempre um trabalho em conjunto, a gente sempre se conversa, a gente sempre pensa se essa ideia, a gente nunca abandona uma ideia, isso é muito importante também aqui eu colocar, se tem uma ideia, mas é o momento agora para acontecer isso, é o momento agora que a gente vai fazer isso acontecer, calma, vamos deixar aqui, vamos trazer outra coisa. Fazemos isso. Daqui a pouco a gente resgata aquela ideia e percebe. Isso está muito atuante agora. Por exemplo, o nosso... Vamos colocar como exemplo, né? O nosso novo espetáculo agora, Vampirices. Né? O que a gente... Era uma ideia que se tinha, né? Já pensada, como seria, tudo e tal. Mas era um momento de acontecer. Calma, deixa ali. E é quando a gente começou a ver a movimentação das pessoas, né, de ter percebido que muitas pessoas lendo sobre, né, ficção, terror, vampiros, né, a criança, adolescente, adultos, essa geração entrando séries, filmes, história em quadrinhos, tudo estava se voltando para isso. Bom, agora é o momento da gente resgatar essa ideia e trazer ela, tirar ela do papel, se conversar sobre isso e colocar para cima. E foi isso que aconteceu. Chegamos no momento certo, onde está repercutindo muito, né, justamente por isso, porque as pessoas estão nessa onda. Então, acho que também a gente conversa, quando a gente diz assim, que a gente se preocupa também em conversar com o público, é isso.
né, de procurar entender o que está acontecendo agora na cena artística, né, o que o público também nesse momento está se interessando mais, a gente pode dizer assim, né? O que a gente vê das questões de trabalho, das questões de leituras, das questões de procura sobre filmes, séries, do que os adolescentes, crianças, adultos estão conversando. Então a gente começa a entrar nessa linha e ver, bom, agora aquele projeto que a gente pensou lá, algum tempo atrás, ele está no momento de acontecer agora. Então a gente também tem essa percepção do momento da coisa acontecer, de não ter a pressa, de não fazer por fazer. Porque nós somos artistas, nós temos um projeto artístico, vamos lá e vamos fazer. Né? Não, as coisas têm o seu tempo, o seu momento, né? Então a gente também tem muito disso, assim, de pensar em quando é chegada a hora do nosso projeto ir para a cena, de fato, né? Uma pergunta ali agora que se dirige diretamente a ti, assim, né? Quando é que tu te descobriste como atriz? Como é que aconteceu esse processo interior? Como é que foram os passos nesse sentido, né? A pessoa sente uma inclinação e daí? Assim, eu comecei a fazer teatro, foi na escola, né? Foi participando de festivais estudantis. Né? O teatro não estava dentro da grade escolar, não era uma disciplina que hoje se tem em muitas escolas, Hoje né? tem. Mas era um extracurricular, assim, quem quisesse poderia se inscrever, era um limite de pessoas dentro dessa turma e tal, ia lá. Bom, mas o que eu percebia em mim é que quando criança eu já tinha essa inclinação. Eu estava sempre inclinada, tinha um evento de apresentação artística na escola, lá estava eu. Né? Seja sendo dando uma frase, ou seja, fazendo uma flor, lá estava eu. Né? Quando ia brincar, por exemplo, quando não estava com os amiguinhos, sendo filha única, né, muitos brinquedos de jogos com jogadores, 5 jogadores, 6 jogadores, não tinha, só tinha eu. O que eu fazia? Eu criava esses outros personagens, eu criava Criava os esses outros jogadores. jogadores, e cada um tinha a sua personalidade, né? Então eu vibrava quando eu vencia de mim mesma e ficava brava quando eu perdia de mim mesma, né? Então tinha e sempre as brincadeiras, sempre tinha um personagem ou outro, sempre tinha essa criação, essa improvisação. Então, na verdade, claro que eu não tinha esse entendimento, entende, do ser artístico, mas isso já estava em mim. Então, quando chegou essa possibilidade de fazer teatro, eu não pensei 2 vezes se eu queria ou não queria, vou fazer, não vou, é uma coisa... Não, eu fui lá e fui fazer. Então, quando eu comecei realmente, né, a ter mais conexão com o palco, com o que era o teatro, para que servia, que era começar a fazer uns ensaios para uma apresentação, né, e se apresentar, e vai ter jurados, e vai ter plateia, e vai ter gente assistindo. Isso foi eu comecei a alimentar mais isso. E realmente pensei em mim que eu me identifico totalmente com isso, e é isso que eu quero fazer, né? Claro que não foi assim, tipo, super fácil, né? Não é para ninguém. Né? Lá, uma menina, aos 14 anos, comecei a fazer. Minha primeira peça foi Canção de Assis, Irmão Sol, Irmão Lua. Depois a segunda peça foi Romeu e Julieta. Nossa, um texto de William Shakespeare. Né? Até hoje é marcante para mim, porque foi nesse segundo espetáculo que eu apresentei dentro de um festival que eu ganhei meu primeiro prêmio como melhor artista coadjuvante. Não estou aqui falando do prêmio em si, mas eu estou falando que o prêmio serviu para me ligar um alerta, para torcer e dizer assim, isso é um caminho, é o teu caminho, sabe? Vai, procura mais. E foi isso que a gente fez logo, aquele grupinho ali de escola, pensa, 15, 16 anos depois que saiu, a gente montou um grupo fora da escola, registrado em cartório, a gente toda animada, a gente foi lá, a gente queria fazer, a gente queria acontecer. E se chamava Uma Mão na Roda, o nome do grupo. Né? E ali também a gente começou a perceber que o artista, aquilo que eu falei, assim, não é só aquele que atua no palco, ele é
multifazeres, precisa saber costurar, um figurino se rasga, precisa vender seu peixe, né, como a gente diz, precisa divulgar, né, precisa de uma assessoria, e ali a gente foi tendo entendimento, olha, um adolescente de 16, 17 anos já tendo essas, né, percepções, assim, e aí a gente conseguiu fazer uma temporada no Teatro Renascença. Imagina uma galerinha saindo de um teatro estudantil chegando para uma temporada no teatro, era tudo, tá entendendo? Para nós, eu me lembro até hoje do espetáculo que a gente apresentou, que a gente teve a temporada, que era a história de reis, rainhas, bobos, bombeiros e galinhas. Aquilo para nós foi sensacional, né? Só que, claro, né? Era uma idade ali também bem onde cada um já ia partir para aquela meio pressão, assim, de que você vai fazer, né, e surgindo faculdade, universidade, as pessoas foram meio que se desligando e por si o grupo acabou. Sem um ponto final, mas cada um, alguns mudaram de cidade também, né, então, mas eu quis muito continuar, então eu fui atrás, fui buscando, fazia um curso aqui, um curso ali, né, vim fazer formação aqui em Porto, porque nesta época eu morava em Gravataí, então eu vim fazer, quando eu comecei o teatro, eu comecei em Gravataí, né, esses festivais estudantis que eu comecei foi na cidade de Gravataí, que hoje está, o fomento da cultura está bem forte, voltou, né, com tudo, então é isso aí, a gente tem que, tudo tem o seu tempo, né? Mas tem os altos e baixos e está voltando com muita força, e é isso aí, a gente torce para que continue cada vez mais assim. Mas aí eu vim para Porto Alegre, vim procurar uma formação, assim, e aí fiz formação de atores num grupo chamado Grupo Nelic, que é um grupo que também estuda a experimentação da linguagem cênica, procura também os saberes sobre os autores, então eu fui me enfiando, assim como diz, né? Mas, claro, não trabalhava só com isso, né? Porque não era... O teatro ainda não me dava todo o prazer, né? Artisticamente falando, assim, por todo o amor que tenho pela arte em fazê-lo, mas sobreviver só financeiramente, artisticamente, não era ainda. Foi um processo mais demorado para mim, no caso, né? Até que então eu consegui uma audição, fiz uma audição para participar como atriz, assim, dentro de uma agência que contratava para fazer um projeto cultural que era através da empresa de energia elétrica AS Sul, né? Que a gente rodava o estado inteiro, onde tinha a companhia de energia, para apresentar um espetáculo cultural que falasse sobre sustentabilidade ambiental, né? E aí, então, eu fiz essa audição, né, graças a uma colega que me passou, na verdade, a informação que estava aberta essa audição, que eu conheci nessa formação de atores que eu fiz no Nelic, então, para a gente ver também como esses contatos também são muito importantes na vida artística, né? É muito importante a gente manter contatos, daí fazer contatos, e saber que tudo para nós é uma oportunidade, né? E foi através que aí eu consegui, fiz essa audição, passei, e fiquei 3 anos trabalhando com teatro itinerante, e mais ainda, tipo assim, tendo a minha carteira ali assinada como atriz. Muito bem. Foi só nesse período de tempo. Mas para um artista é muito importante. Claro. Porque foi ali o meu início de trabalho profissional como artista, né? Eu deixei tudo, todos os outros trabalhos que eu tinha, que não eram dentro da área artística, para viver só como artista, né? E passado esse período de contrato de 3 anos que a gente teve, eu disse para mim mesma, agora eu já não volto mais. Se me abriu a porta, vamos na resistência, não é fácil, mas vamos lá. Mas é isso, acho que quando a gente foca, né, quando a gente diz daqui para trás eu não volto mais, agora é só para frente. Logo em seguida já me abriu as portas, já fui trabalhar no antigo Teatro Novo,
ali no DC Navegantes, né? Fiquei um período ali também eu trabalhei com oficinas, pude ter a oportunidade de trabalhar com oficinas teatrais, dar oficinas teatrais para adolescentes e crianças também, né? Foi uma abertura também para trabalhar com essa parte, com essa área de arte e educação, né? Que a gente também fala. E aí foi trabalho vindo atrás de trabalho e nunca mais parei. Nunca mais, assim, foi até chegar na Rococó. Né? Maravilha. Dani, eu sei muito bem o que tu acabas de falar, porque assim, ó, claro que antes eu comecei como professor tardiamente, mas a profissão que eu exerci antes, quando eu dizia que fazia, não acontecia nada no meu coração. Agora, quando eu digo eu sou professor, algo se apresenta, né? Sim. Existe uma energia interna forte, né? E que se coloca, né? Eu entendo perfeitamente, assim, a minha vocação também aconteceu mais ou menos assim. Como eu te disse, ela foi tardia, mas enfim, ela se estabeleceu, né? E quando o meu contrato de trabalho terminou na universidade, lá depois de 16 anos, aí vieram as recomendações agora, então, troca de área. E Clarissa, não tem como trocar de área, porque é um sentido interno, né? Tão profundo que não. Como é que agora eu já estou vivendo na outra universidade, na Estácio do Rio Grande do Sul, dando continuidade à mesma experiência. Aí eu tenho esse meu grande amigo, Daniel está em Portugal agora, ele diz o seguinte, que como professor eu tenho, de certa forma, aquela plateia cativa toda semana, todos os dias, em cada disciplina, né? Então, eu acho que tem um vínculo ali do professor, né, como artista também. Claro que sim. Né? A gente sabe o caminho que cada um percorre para chegar, né? Alguns têm uma facilidade, né? Outros já vão enfrentar um caminho mais árduo, assim, né? Com mais dificuldade, mas a gente chega. A gente diz assim que a arte por si só, ela não é que seja difícil, mas parece que todas as portas já estão fechadas para qualquer meio artístico. Não estou nem defendendo a área do teatro, mas para qualquer meio, assim, a gente não tem muitas possibilidades, né? A gente tem que correr atrás para que as possibilidades aconteçam, né? Então, é todo dia, assim, as pessoas acham que os artistas não trabalham, é tudo ali, o dinheiro vem, assim. Não tem formiga, é só... Não, mas é um trabalho que é aquilo que eu disse, assim, por trás da cena, e a gente até tem um conteúdo virtual que se chama Por Trás da Cena, que a gente mostra tudo o que acontece, né, antes de entrar em cena, mas é que é justamente isso, é um caminho que a gente percorre, não é fácil. Sempre quando acontece alguma coisa, sempre é cortado primeiramente a questão cultural. Sempre, impressionante. Qualquer momento, tipo, primeira coisa a ser pensada, vamos tirar daqui, né, da cultura, e dentro que eu falo da cultura entra todas as vertentes culturais, aí, todas as vertentes artísticas, né, todos os processos, projetos que estavam em andamento ou não, ou já acontecendo, eles são barrados, né, e a gente, como é o último a ser cortado, também é o último a voltar, né, seja em momento pandêmico, seja nesse momento agora, que infelizmente passamos também dentro do nosso estado, né, do sul das enchentes, né, claro que todos são afetados, né? Eu não estou aqui dizendo e chamando, né, só para nós, assim, mas a gente sabe que é como se isso não é tão necessário agora, né? Então deixa para lá. Enquanto a arte, na verdade, está em tudo, acontece o tempo todo,
né? E de fato, um professor, ele não deixa de ser um artista, ele está ali presente, né, atuante todos os dias ali, pensando em como ele vai poder proporcionar a disciplina dele para os alunos dele, que novidade ele vai trazer, como ele vai preparar a aula dele. Isso aí é criação, isso aí é desenvolvimento, isso aí é projeto, isso aí é estrutura, e isso tudo também um artista dentro da arte, do teatro, música, cinema, dança, tudo também faz, né? Pensar no que a tua função vai proporcionar para o outro. Então, é isso, mas a cada respiro também é uma alegria, porque a gente vai conquistando as coisas um pouquinho, a gente tem esse gosto de ver quando a coisa realmente acontece, está ali, está pulsante, e é isso, eu sempre digo, a arte está em todos os momentos, está em todos os lugares, né? E eu acredito muito nisso, por isso a arte é tão resistente, né? Porque se não fosse a arte de alguma forma, não tem quem não procure um fonezinho para escutar uma música em algum momento do seu dia, não tem quem procure ali assistir alguma coisa para dar uma válvula de escape, e isso é meio artístico, né? Vai no teatro para levar a família, para ter um momento em família, para esparecer. Aí, a arte pulsando em todo lugar, todo momento, né? As pessoas se utilizam, às vezes, não percebem, mas se utilizam da arte a todo momento. A todo momento. Eu queria abordar, já que pegar um dos ganchos da tua fala, da produtora cultural, para nós abordarmos uma questão que eu acho muito importante. Nós precisamos mudar o paradigma e pensarmos na cultura como uma indústria cultural altamente rentável, porque muitos acreditam ainda que isso é gasto, cultura não é gasto, cultura é investimento de retorno certo, né? Com Então, certeza. agora, tu disseste, claro, nós estamos numa proposta muito boa de retomada da cultura, inclusive do ponto de vista ideológico, porque não foi só a pandemia, não foi só as cheias do Rio Grande do Sul, mas era aquela proposta ideológica confusa, né? Mas agora se fez essa retomada. Então, entender a produção cultural neste sentido, tu falaste até daquele teu início lá de uma empresa que patrocinou. Então, por favor, empresários que estejam nos assistindo agora, né? As leis de incentivo estão aí, por favor, cultura é investimento, arte é investimento. E a gente tem prova disso, né? A gente tem bastante festivais acontecendo no nosso estado, inclusive em Porto Alegre. Porto Verão Alegre, Palco Giratório, Festicri, que nós acabamos de participar agora no Teatro São Pedro, porque isso gera trabalho para nós artistas, né? E movimenta a cena artística também, o público que vai assistir, se você ali tem um café, se você tem um restaurante próximo, se você... Artistas que vêm de outros estados para cá, nós que vamos para outros estados, hotéis, né? Gera para outras... Uma cadeia econômica. Para uma cadeia econômica. Então não tem como, é que nem esporte, é que nem qualquer outra. A gente gera rendabilidade também financeira e muita para o estado, né? Você trazer artistas de outros estados para cá, levar nós artistas do nosso estado para outros lugares, fomenta a economia daquele local, né? Daquele estado, né? Naquele momento. Fomenta a economia para os artistas, gera emprego, gera produtividade, né? E emprega mais, porque quanto mais patrocínios, né? Quanto mais investimentos culturais, quanto mais leis de incentivo, quanto mais editais culturais, mais vai também empregar artistas. Né? O nosso campo não pode ser tão pequeno, o nosso campo tem que ser estendido. Né? Não pode ter poucos grupos sendo beneficiados, todos os grupos artísticos têm que ser beneficiados. Né? Claro que muitas vezes a gente sabe, mas isso quer dizer que a gente tem que fazer mais, pensar mais
sobre isso, criar mais editais para isso, criar mais oportunidades para isso, empresas patrocinarem mais a cultura, né? Criar mais possibilidades culturais que exerçam a funcionalidade dos artistas, né? Ou seja, se cada local que tenha uma grande rentabilidade, claro, de patrocinar, financeira e tal, pensar no agir cultural dentro da sua cidade, do seu município, do seu estado, isso vai render trabalho e isso vai gerar, como eu disse, maior economia para o seu próprio estado ali, município, cidade, né? É que as pessoas têm que parar de pensar que a questão artística é um gasto, né? É um Bem pelo gasto. contrário, a questão artística é um investimento e investir traz benefícios, né? Para muita gente. Como eu disse, assim, nós artistas não é... Quando se fala no teatro, as pessoas pensam que são só aquelas pessoas que eu sento para assistir. Tem muita gente por trás. Tem técnicos, tem produção, tem pessoas que vão... Tem videomakers, tem geradores de conteúdo. Então, muita gente que precisa de trabalho, né? Então, é isso, é uma cadeia que cada um vai alimentando o outro, é um movimento, né? Então, é uma rotatividade. A arte faz a economia rodar, faz a economia girar. As pessoas têm que pensar sobre isso também, né? Também. Tem uma pergunta aí também bem pessoal, dirigida para o teu fazer artístico, que é assim, o teatro está bonito, rolando no palco, a cena está acontecendo e algo escapa do roteiro. Ou porque o colega não deu a fala que tinha que dar, e aí surge aquele momento mágico extraordinário da improvisação. E aí? E aí? Qual é a saia justa? E aí que eu digo e repito aquilo que a gente já conversou lá no início, como é bom um artista estar na prática. Quanto mais prática tu faz, quanto mais tu está no palco, quanto mais tu estás na brita, como a gente diz, né? Sim, Ali na rua fazendo, mais tu vai ter essa agilidade, essa preparação, esse ato na hora de dar a meia volta e ninguém vai perceber que aquilo não estava para acontecer. Tu vai fazer com que quem está assistindo ache que aquilo ali tá certíssimo. É isso mesmo que tinha que acontecer. Uau! Foi fantástico, não era nada daquilo. Mas ninguém está sabendo a não ser você. E às vezes é você mesmo que erra com você mesmo, né? Que pois é. cheguei, e isso já aconteceu, às vezes você chegar ali minutos antes e tipo, meu Deus, eu não lembro o que eu ia dizer agora. Mas botou o pé, viu aquela galera, veio tudo, né? Veio tudo. Mas acontece, às vezes acontece. Às vezes o improviso não é de um erro de fala, nem de um erro da cena, às vezes é do local. Às vezes a gente apresenta num espaço que é amplo e a gente tem que apresentar num espaço que é micro. Como é que a gente resolve isso? Aí é aquele olhar de cena e saber o que o meu personagem faz e onde, se ele entra de um lado e eu não tenho esse lado para entrar, o que eu vou fazer? Porque quando eu saio de uma cena, logo eu tenho que dar a volta em todo para entrar do outro lado. Eu não tenho esse espaço. O que eu vou fazer? É chegar no local, olhar para o local, pensar. Ah, muito bem, então eu vou descer e vou subir, então eu não vou sair de cena, então eu vou dar minha fala fora. Então, é pensar rapidamente no que tu vai construir ali. Então, por isso, a prática te ajuda muito nisso. Por isso, saber o espetáculo do início ao fim é muito importante, não só as suas falas, não se preocupar. Por isso que eu digo como é importante esse trabalho que a gente faz, que é o trabalho conjunto, de todo mundo se olhar, de todo mundo dizer para o outro, ó, isso aqui fica mais legal ali ou aqui, né? Por quê? Justamente por isso, para ajudar o colega com relação a isso. Por isso é muito importante. Então, automaticamente, quando isso acontece, para a gente que já faz teatro há muito tempo, e não tem, não vai acontecer, tem. Um dia a gente vai esquecer, um dia a gente vai trocar uma fala que era a fala lá do inicial, lá do meio a gente falou no início, a gente tinha que ter saído do outro lado, saiu do outro, isso vai acontecer. Só que o nosso corpo tem que estar sempre ativo, a nossa mente tem que estar sempre ativa. A gente tá quando a gente está no espetáculo, a gente está no espetáculo. Então,
primordial a gente não só saber as nossas falas, as nossas entradas e saídas, o nosso espaço cênico, mas também como o do nosso colega, porque qualquer coisa que acontecer, a gente segura o rojão, como a gente diz. E ninguém vai saber, a não ser quando a gente sai de cena, ri, porque aquilo aconteceu, mas a gente conseguiu tirar de letra, né? O que não pode é congelar, parar, e porque aí sim é perceptível. Desesperar e agora? E esperar que o ser divino do teatro desça e nos socorra naquele momento, porque isso não vai acontecer. E por isso que o teatro é muito importante, né? Porque o teatro faz a gente... não estou aqui falando das outras artes, eu acho que todas as artes são magníficas, especiais, mas vamos dizer assim, ó, o teatro ele quebra a quarta parede, então a gente está ali muito com o público. O que aconteceu naquele momento não tem como a gente rebobinar, né? Tipo, a gente está aqui conversando e tal, não tem como, eu falei, é o que eu disse assim, ó, palavra falada foi palavra dita, né? Não tem como voltar. A ação feita foi ação feita. Então é muito ali na hora. Então deixa a gente com o corpo sempre atuante também nessa questão. O teatro deixa a gente sempre, né, em ação. Então aconteceu alguma coisa, a gente já tem que estar preparado para o que for, né? Então, faltou improviso às vezes, muitas vezes não é em cena, muitas vezes faltou luz, parou trilha, parou microfone, parou tudo. Tu continua cantando, né? Tu continua. Caiu a sola do sapato, tu continua dançando. Ai, rasgou o figurino. Tu continua, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali foi improvisado. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre com um corpo em ação, a mente em ação, os olhos, né? A atenção sempre. Por isso que a gente diz assim, que o artista, ele tá em cena, até mesmo quando ele tá fora de cena. Porque ele tá sempre, é como se fosse um gavião, né? Olhando tudo ao seu redor, para ver, conferindo tudo, para que isso não aconteça. Mas se acontecer, está preparado para qualquer coisa. Eu fiquei impressionado uma vez, eu assisti apenas, né, uma preparação de uma oficina, e acho que eu queria colocar também esse assunto como arte e educação, o trabalho do artista sobre si mesmo, com as suas próprias emoções. Eu fiquei muito, muito impactado de assistir aquilo, como tu falaste agora, do corpo, essa interação que o artista faz da sua subjetividade, do seu corpo, do seu pensar, do seu sentir, do seu agir, né? E isso eu gostaria muito mesmo que tivesse como formação básica em todas as escolas, que é uma verdadeira terapia, uma construção de subjetividades, né? Por meio do trabalho do artista. Sim, o teatro ele é basicamente humano, né? Trabalha com pessoas o tempo inteiro. No processo que tu tá fazendo uma criação, no processo artístico, tu tá ali com outras pessoas que estão reverberando Isso. Todas as suas emoções, seus sentimentos, num dia bom, num dia não tão bom, traumas, e todas as coisas vêm. É muito interessante, uma vez eu fiz uma oficina que trabalhava com os chakras, né, do artista. O chakra que trabalhava, assim, o intelectual, né, a questão intelectual, a questão do desapego, né, do desapego, a questão do afetivo, a questão do íntimo, né, que é essa parte mais das genitálias, a questão do quanto tu tem o teu contato com o teu mundo interno e externo, né, do que acontece contigo, né, da onde tu... Então tu vai reconhecendo as tuas potencialidades dentro desse chakra, daquilo que trabalha super bem, ou seja, quando tu recebe um personagem e por si ele já tem as suas descrições de como ele vai ser, né? Então, para algumas coisas tu super abraça, mas quando mexe com outras coisas, tu demora a desenvolver, tu demora a criar, tu demora a entender aquele personagem, porque ali, inconscientemente, é criada uma barreira, porque isso é um trabalho pessoal,
não está bem trabalhado. Se é uma questão de afetividade, tu cria um bloqueio, é porque dentro das tuas afetividades, tu tem ali alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Dentro do teu intelecto também, né? Quando tu tem dificuldade para entender sobre algum personagem, alguma coisa. Foi muito, muito importante, eu acho que é muito importante também o artista entender essa coisa de aqui no palco eu sou personagem, fora dele. Claro, tu não é, tu é tu, mas tu traz de ti pro personagem. Não tem como tu não trazer, eu, Clarissa, não tem como eu não levar meus questionamentos, quem é esse personagem, quem ele foi, quem ele é agora, para onde que ele vai, como ele reage com essas coisas, como eu reagiria, se eu concordo ou não concordo, minhas emoções com relação a isso, se eu gosto, se eu totalmente desgosto, e aí eu vou criar uma grande dificuldade, mas é um personagem, por que eu crio essa grande dificuldade? Todo esse entendimento. Então, o artista, ele passa com o seu personagem os amores que ele tem por esse personagem, mas também os desamores que ele tem por esse personagem durante essa construção. Porque isso vem da gente, é o meu corpo que está sendo usado. É o meu corpo, é a minha mente, é os meus pensamentos, os meus ideais, que às vezes vai ao contrário dos ideais do personagem. Né? É um corpo meu físico que às vezes não se encaixa dentro de um corpo físico que é esse personagem, como eu trabalho isso em mim. Né? Esse personagem ele é mais emotivo, ele é mais rancoroso, e como eu sou como pessoa, se eu sou mais sensível, e ele é um personagem totalmente frio, meu Deus, como é que eu faço isso? E aí é que vem esse debulhar que a gente diz assim, essa entrega, porque a gente diz assim, a gente abre, é como se a gente abrisse o nosso corpo, né, e dissesse, vem, só que vem aceitando também o que eu tenho aqui dentro para te dar. E aí vem a questão também de um trabalho de direção, que eu acho que tem que ter um olhar tão sensível para isso, né, em saber lapidar isso. Saber que o quanto de ti, Clarissa, que tu traz pro personagem é tão importante e essencial para ele, mas também o quanto tu tem que barrar certas coisas de ti e deixar que o personagem se desenvolva por ele só, porque não esquece que é um personagem, é uma ficção, por mais que a gente tende dentro do transmitindo formação, porque o espetáculo informa e forma coisas, né? É importante a gente dizer isso, que quem está ali assistindo é informado de coisas, e também formado através de um espetáculo, independente do que o espetáculo seja, né? Porque tu vai sair dali com certas inquietudes, né? Com certos pensamentos, ou tu vai sair dali também da mesma forma que entrou, aí cada um experimenta o espetáculo como quiser, né? Mas é saber também muitas vezes separar, né? Não é uma entrega por totalidade, não é tu, Clarissa, ali, né, sendo tu, Clarissa, mas é essencial ter esse equilíbrio, ter esse balanço e saber que não tem como deixar de fora quem tu é, ou tudo que tu tem até agora, que tu construiu, né, deixar de fora. É essencial. A Né? Mas produtora, também... ela quer saber, Clarice, assim, fazer uma chamada, que tu faças uma chamada para a agenda do Rococó, quer dizer, divulga o que está rolando, o que está acontecendo. Nossa, o Rococó tem muitas coisas acontecendo. A gente tem uma agenda já até dezembro, isso é maravilhoso. Né? Maravilha! É maravilhoso. Mas agora nossos próximos trabalhos, agora a gente tem uma viagem que a gente vai fazer, né, para o Distrito Federal, né, que a gente vai apresentar o espetáculo de La Mancha, né, o Cavaleiro Trapalhão, que é um projeto de teatro de bolso, bem como o nome já diz, né, é aquela leitura que a gente pode colocar no bolso, dar uma lida ali rapidamente, em torno de uns 50 minutos. Então a gente tem esse espetáculo que vai acontecer fora do estado, lá no Distrito Federal, e também logo em seguida a gente vai estar em Minas Gerais, também em Perdões, apresentando um outro espetáculo, que Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, também no teatro de rua, né? Então, quer dizer, Rococó tá aí, tem vários espetáculos, a gente tem um
um currículo de espetáculos. Hoje a gente está com 6 espetáculos, né, atuantes, que era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, De La Mancha, O Cavaleiro Trapalhão, As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, neste qual que fala que eu também atuo. Tem também o Vampirices, tem o Baila Melancia, que é um espetáculo dança-teatro, e agora também tem Memórias de Elefante. Então, tipo, a gente está aí com um currículo de espetáculos maravilhosos para todas as famílias, né? Mas a gente está com alguns espetáculos agora aqui também dentro do nosso estado, e a gente não para, né? Estamos sempre aí se inscrevendo em editais, se inscrevendo em leis de incentivo, né? Para que a gente consiga cada vez mais, fomos contemplados, agora também tem um Frupo Arte aí para acontecer, né? A gente sempre também idealiza muito isso quando tem esses editais, de poder chegar a lugares que não tem esse contato com a arte, né? A gente sempre pensa em contemplar localidades, né, que se a gente não fosse, eles não iriam ao teatro, né? Esse é o nosso pensamento. Então, a gente sempre proporciona, né, dentro das nossas contrapartidas também, poder ter essa conexão, né, com essas localidades que a arte que a arte não chega, ou que eles não têm a possibilidade de chegar na arte. Então a gente sempre tem esse olhar também, né, de que se um dia a arte teve a possibilidade de chegar na gente, ou a gente chegar nela, que a gente também proporcione isso às outras pessoas, né. Mas a gente está aí com uma agenda lotada, e é isso que importa, todo mundo no Junto. trabalho, todo mundo junto, né, mas as próximas, essas que eu falei, são as nossas próximos trabalhos mais, assim, né, que é no Distrito Federal e em Minas Gerais. Certo. Clarissa, eu gostaria muito de te agradecer. Eu considerei esse nosso encontro uma verdadeira aula. Eu gostei muito. Muito Eu que bem agradeço. expostos os temas, assim, com a paixão necessária, né? Paixão que faz, né, parte intrínseca do processo. E muito obrigado, viu, por teres disponibilizado o teu tempo. E a todos que nos assistem, então, a todas que nos assistem, estamos, assim, fortemente apoiando, né, esse momento de reconstrução, essa retomada da arte, retomada da cultura. Então, esse é o momento mesmo, né? Vamos apoiar os nossos artistas, vamos participar do movimento, vamos assistir o Rococó. Tem pedidos ali, ó. Eu quero assistir vocês. Vem nos assistir em breve. Vou dizer aqui, então, sigam as nossas páginas nas redes sociais. Quem está nos Isso. assistindo agora, vai aí, pega o seu celular. Todo mundo tem Instagram hoje em dia, né? O Facebook, né? A gente está lá no YouTube, Facebook, Instagram. Se eu esqueci de algum, por favor, né? Mas lá, TikTok, estamos lá no TikTok também. Então, @Rococó Produções. Coloca aí @Rococó Produções, já nos segue, lá tem todos os conteúdos, lá tem todas as informações das nossas próximas apresentações, das apresentações que a gente já fez. Comenta, nos manda por direct ali, ó, quero vocês aqui na minha escola, quero vocês aqui no meu teatro, quero vocês aqui. Manda aí. Só mandar que a gente entra em contato. Então, @Rococó Produções, tem o telefone ali também, se quiser ligar para a gente, 5199-3174-570, só entrar em contato, né, que a gente vai ter o maior prazer aí de retribuir esse contato aí, de entrar em contato com vocês. Né? E em nome da Rococó, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Como eu disse lá no início, é sempre importante que a gente tenha um espaço para falar sobre cultura, para falar sobre arte, para falar sobre o nosso trabalho. Né? Então, muito obrigada, e estamos à disposição. Quando quiserem chamar a gente de novo, a gente está aqui. Né? Tem muita gente da Rococó que pode vir aqui falar sobre muitas outras também, muitas outras coisas também que a Rococó faz aí, projeto, né, nossos projetos. Então, só nos chamar que a gente, com o maior carinho, a gente vem aqui conversar um pouco.
Legal. Um grande abraço a todos e a todas, né? Não, sempre lembrando de que devam inscrever-se no canal, que devam nos auxiliar, assim, a manter essa proposta aí nesse sentido. Então, forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro, tá bom? Abraço a todos. Até mais.